Efésios capítulo 1, perdão, meus irmãos. Como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Vamos ler até o versículo 10. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Vamos a orar. Vamos então orar. Feche seus olhos, incline seus rostos. Padre Santo, venimos a ti por medio de la sangre de Jesucristo. Pai Celestial, viemos a Ti através do sangue de Jesus Cristo. Pidiendo esta mañana que tengas piedad y misericordia de nosotros, Señor. Pedimos nesta manhã que o Senhor olhe com compaixão, com misericórdia para nós. Que perdones la iniquidad y el pecado de tu pueblo, Señor. Que perdoe a iniquidade e o pecado do Teu povo. Porque viendo a un Dios tan santo como tú, E olhando para Ti, que és um Deus tão santo, vemos que nosotros siempre estamos cortos de tu santidad. e nós então olhamos para nós mesmos e vendo a Tua santidade tão tremenda, nós nos sentimos tão pequenos diante de Ti. Por eso pedimos misericordia en esta mañana. Por isso estamos pedindo misericórdia nesta manhã. Que mandes a tu ángel a darnos la palabra de vida, Señor. Então, Senhor, envia o Teu anjo para nos dar palavras de vida. Úngenos con el Espíritu Santo. Unge-nos com o Teu Espírito Santo. Ayúdanos a nosotros, tus siervos, Señor, Ajuda nós, Teu servo, Senhor, para que tú cojas estas manos y estos labios para que Tu possas tomar as mãos e os lábios, para tu honra y para tu gloria. para a Tua honra e para a Tua Coge glória. los oídos a tus hijos Toma os ouvidos, Senhor, dos Teus para que filhos, tú escuches por medio de ellos. para que eles possam escutar, Te Senhor. damos gracias por esta congregación, Padre. Te damos graça, Senhor, por esta congregação Te damos aqui. gracias por este pastor. Te damos graça pelo pastor Nelson. Te damos gracias por los diáconos. Te damos graças pelos oficiais da igreja. Te damos gracias por todo aquel que trabaja para el reino de Dios, E Señor. te damos graças, Senhor, por todos aqueles que estão trabalhando para Y o Teu pedimos que reino. tengas piedad y misericordia de nosotros. Tenhas compaixão e piedade de nós também, Y que nos Senhor. visites de una manera muy E que nos especial. visite nesta manhã de uma maneira muito especial. Sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los Sabendo, siglos. Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e Y eternamente. pedimos que en esta mañana E tu te pedimos, presencia Senhor, que se haga nesta manhã saber Tua presença se acha completa aqui pueblo, entre Senhor. nós e que o povo possa ver isto mesmo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Dios te bendiga, pueden Deus os sentarse. abençoe, podeis assentar. De donde vivimos nosotros el tiempo, acabamos de salir del invierno Aonde eu vivo, ali lá em Ohio, acabamos de deixar o inverno. y la temperatura durante el invierno es como 20, 30 grados bajo cero. E a temperatura ali aonde eu vivo é algo como 20 ou 30 graus abaixo de zero. Entonces, Então, durante ese tiempo la sangre se pone gruesa. durante o tempo, o sangue que corre nas veias fica um pouco mais espessa. Entonces necesita el tiempo de temperatura gradual para que el cuerpo se ajuste. Então, necessita que o físico, o corpo, se ajuste gradualmente à medida que aumenta a temperatura. Entonces imagínese usted viniendo de esa temperatura, entrar a esta temperatura. Então, imagine você como eu me sinto vindo daquela temperatura tão baixa e encontrar essa temperatura muito alta. Entonces el cuerpo se cansa Então, o corpo imediatamente sofre, cansa com isso. porque el corazón necesita pampear más sangre para Então, enfriar el cuerpo. o coração necessita bombear mais sangue para
consolar, digamos assim, o corpo. Pero como la sangre está tan gruesa, Mas como o sangue ainda está tão grosso, le cuesta más trabajo. então custa ao coração mais trabalho. Entonces uno se cansa. Então a gente fica cansado. Entonces le pido perdón Então eu quero pedir perdão a vocês. si a lo mejor vemos que estamos un poquito Se cansados. talvez vocês notem que eu estou bastante cansado. Pero vamos a pedir a Dios que Él nos ayude. Vamos pedir ao Senhor que me ajude Y yo creo que Él dará el deseo de nuestro corazón. e Ele vai dar o desejo que está no meu coração. Yo sé que ustedes están esperando para orar por ustedes. Quem sabe vocês também estão esperando para que eu possa orar por vocês. Y eso queremos hacer. E isso também eu quero fazer. Pero vamos a... La palabra es la que tiene el poder. Porque vocês sabem, a palavra é que tem esse poder. Entonces vamos a juntos a pedir a Dios que revele su palabra. Então vamos pedir que Deus nos revele a sua palavra, Para que Él nos dé la fe. para que Ele nos possa conceder a fé, Para que nos dé lo que tengamos necesidad. para que Ele nos conceda aquilo que temos necessidade. Ahora, el mensaje de Josué. Agora, a mensagem que está em Josué, Josué paralelo el libro de Efesios. agora, o livro de Josué é um paralelo ao livro de Efésios. Es paralelo porque los dos son un libro en que el pueblo de Israel, que es el tipo de la iglesia, É paralelo porque esses dois livros estão mostrando, por exemplo, a Israel, que é um tipo da igreja. el propósito de Dios en Israel era de traer a Israel fuera del mundo o de Egipto y entrarlos a la tierra prometida. O propósito de Deus com Israel era trazê-los do mundo, separá-los daí e metê-lo na terra da promessa. Entonces, el propósito de Dios no es cumplido hasta que Israel posee aquella tierra la cual Dios ha prometido para ellos. Então o propósito de Deus não podia ser cumprido até que Israel pudesse tomar posse daquela terra a qual Deus separou para eles. Entonces, la redención, el profeta dice, es en dos partes. A redenção, explica o mensageiro, está em duas partes. La redención no es completa hasta que el pueblo no solamente ha salido de Egipto, pero ha posicionado en su tierra prometida. Então a redenção é assim: primeiramente sai do Egito e depois possessiona aquilo que Deus deu a eles na terra da promessa. Entonces vamos a ver el paralelo de Josué, el paralelo de Moisés, con el paralelo del Nuevo Testamento y el paralelo también de nosotros, que somos los que estamos involucrados en este avivamiento de los últimos días. Então vamos examinar nessa manhã a Josué e o paralelo dele com Moisés, e também nós que estamos envolvidos neste tempo aqui no Novo Pacto, no Novo Testamento, porque isso é o que queremos ver. Ahora vamos a ver que cuando Dios habló por medio de Moisés, Vamos examinar que quando Deus falou através de Moisés, quiero que nos demos cuenta de algo bien importante. eu quero que vocês prestem atenção a algo muito importante aqui. Lo primero que vemos es que desde el principio en que Adán y Eva cayeron, ellos cayeron de la palabra original. Eu quero que vocês prestem atenção que quando o povo caiu, temos que olhar para trás e ver Adão e Eva que caíram da palavra original. Entonces la caída fue realmente de la palabra. Então, na realidade, de onde eles caíram foi da palavra. Cuando ellos cogieron la religión que fue introducida por la serpiente, Quando eles tomaram a religião que foi introduzida pela serpente, el profeta dice que ellos estaban siendo protegidos por la palabra de Dios. o mensageiro disse que eles estavam protegidos pela palavra. Pero cuando ellos salieron detrás de la protección de la palabra, Quando eles saíram da proteção da palavra de Deus, entonces el momento que ellos salieron detrás de este paraguas, então, naquele tempo em que eles saíram debaixo desse guarda-chuva de Deus, ellos salieron y allí fue donde el pecado entró. foi quando eles saíram e imediatamente eles deixaram aquela proteção, o pecado entrou. Mientras ellos se mantenían detrás de la palabra, Enquanto eles se mantiveram detrás da palavra,
no había nada que pudiera hacerle daño a ellos. Não havia nada que pudesse atingi-los ou fazer dano a eles. Porque la palabra de Dios era la protección que ellos tenían. Porque a palavra de Deus era a proteção que eles precisavam. Y esa palabra original, E esta palavra original, con el ungimiento del Espíritu com a Santo, unção do Espírito Santo, era la vida eterna. era a vida eterna. Entonces, desde el principio que el hombre cayó, cayó de la palabra. Então, desde o princípio que o homem caiu, ele caiu foi da palavra. Entonces, la promesa está siempre en la palabra. Então, sempre a promessa está na palavra. La palabra original. A palavra que é original. Esto es Dios. Isto, aquilo é Deus. Desde el principio siempre ha sido la palabra. Desde o princípio sempre foi a palavra. Y cuando el hombre ha tratado de restaurarse hacia la vida eterna, E quanto o homem tratou de restaurar-se à vida eterna, siempre ha tratado de buscar otros medios de restaurarse. ele então procurou outros meios de restaurar-se a si mesmo. Pero la restauración tiene que ser hacia la palabra. Mas a restauração tem que ser a palavra. Porque la palabra es la que tiene el poder para dar vida Porque é eterna. a palavra que tem o poder para dar vida eterna. De hecho, la palabra es eterna. De fato, a palavra é vida eterna. Amén. Entonces quiero mostrar algo aquí. Quero mostrar algo aqui para Quiero que vocês. veamos el propósito de Dios Quero que vocês observem o propósito de en Deus Israel. em Israel. Dios restauró o dio al pueblo de Israel la palabra por medio de un profeta. Veja, em primeiro lugar, ele deu a Israel, ou restaurou a Israel, por meio de um profeta, sua palavra. Cuando Dios dio la palabra a Israel Quando Deus deu a palavra a Israel, y Moisés habló la palabra de Dios, e Moisés falou a palavra do Senhor, entonces Dios empezó a mandar diferentes plagas sobre esta palabra. então Deus começou a mandar diferentes juízos ou pragas através da palavra. Pero la palabra siempre protegía. Mas a palavra sempre estava protegendo. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Então, o que é que Deus estava fazendo? com Dios isso? estaba probando la palabra. Deus estava provando sua palavra. Dios estaba probando la palabra delante del pueblo de Israel. Estava provando diante do povo de Israel sua palavra. Entonces el pueblo miraba la palabra Então o povo olhava para a palavra y veía que esa palabra era perfecta. e via que a palavra então era perfeita. Y cuando la fe de Moisés, E quando a fé de Moisés, cuando ellos entraron y estaba el mar rojo delante de ellos, e quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, allí estaba el pueblo de Israel. e ali estaba também o povo de Ahí Israel, estaba la iglesia de Israel. ali estava a igreja de Ahí estaba Israel, el pueblo de Dios. ali estava o povo de Deus, Detrás de ellos estaba el enemigo. e detrás deles estavam seus inimigos. Pero ahí había un profeta que tenía la palabra de Dios. Mas ali mesmo também estava um profeta que tinha a palavra de Deus. Entonces Dios los guió hasta este lugar Agora Deus nos guiou a este lugar, donde Dios sabía que el enemigo vendría, onde Deus sim sabia que o inimigo viria atrás dele, pero también sabía que el poder estaba en la palabra. mas também Deus sabia que o poder estava na sua palavra. Y Dios estaba probando la palabra delante del E pueblo Deus estava provando a sua palavra diante do povo, para que el pueblo tuviera fe en la palabra de para que o Dios. povo tivesse fé na palavra de Deus. Entonces el enemigo venía de un lugar Então o inimigo veio ali de algum lugar, y ahí estaba lo que se veía el enemigo, que era el mar que estaba delante de e ellos. na realidade havia um outro inimigo que era o mar que estava diante deles. Y Dios decía a Moisés, E Moisés então ouviu de Deus. entonces Dios le decía a Moisés, yo te he dado mi palabra Então Moisés ouviu que Deus lhe disse: eu tenho te dado a minha palavra, y te he dado la fe en esa palabra. e tenho te dado fé nesta palavra. Yo te he dicho que tú serás como Dios E tu então já te disse que tu és como Deus, y que cuando tú hables la palabra, porque quando tu fales a palavra, yo mandaré el Espíritu sobre tu eu palabra mandarei o Espírito sobre a tua palavra. y será igual que Dios hablando la E será palabra. exatamente como Deus falando sua palavra.
palavra. Porque Dios estaba probando la palabra. Mas Deus o que estava fazendo? Provando a sua palavra. Estaba poniendo al pueblo de Israel Estava então colocando diante do povo de Israel para que vieran la palabra en acción. para que pudessem ver a palavra em ação. Para que vieran que la palabra tenía el poder. Para que observasse que na palavra havia poder. Y durante 40 años E durante 40 anos, Dios mostraba la palabra y el poder de la palabra. e Deus mostrou a palavra e o poder da sua palavra. Porque Dios quería dar esta palabra al pueblo de Israel. Porque Deus queria dar esta palavra ao seu povo. Y mientras Israel creía la palabra de Dios E enquanto o povo de Israel creu na palavra de y Deus se mantenían con la palabra de Dios, e se mantiveram com a palavra de Deus, no habría enfermedad, não havia nenhuma no enfermidade, habría diablo, não havia diabo, no habría demonio, não havia demônio, no habría nada que se pudiera parar delante del pueblo não de havia Israel. nada diante do povo de Israel que pudesse parar. Porque la palabra de Dios estaba en Porque a Israel. palavra de Deus estava em Israel. Y la palabra de Dios tiene poder E a palavra de Deus tem poder. para que nosotros podamos creer en la palabra Porque nós temos que crer na y palavra vivir en la palabra. e viver pela Y la palavra. palabra tiene poder sobre todas las cosas. E a palavra tem poder sobre todas as La coisas. palabra de Dios es tan poderosa A palavra de Deus é tão poderosa que en el principio Dios dijo, hágase la luz. que no princípio ele disse: haja luz. Y fue la palabra que fue hablada. E foi a palavra que foi falada. Y la palabra tiene poder para crear, E a palavra tem poder para criar. pero necesita fe en la Mas palabra. necessita fé na palavra. Amén. Amém. Entonces vemos aquí Então nós estamos vendo que aqui Dios ha dado la palabra a Moisés. que Deus deu sua palavra a Moisés. Y Dios conquistó por medio de esa palabra. E Deus conquistou as coisas através da sua Y palavra. Dios vindicó la palabra de E Moisés, Deus vindicou a palavra do seu servo Moisés, mostrando que el poder estaba en la palabra. mostrando que o poder está na palavra. El poder no está en la iglesia. O poder não está na igreja. El poder no está en los predicadores. O poder não está nos El pregadores. poder no estaba en William Branham. O poder não estava em William Branham. Pero el poder estaba en la palabra. O poder estava na palavra. Y mientras él estaba en la palabra, el poder que estaba en la palabra estaba en él. Enquanto o profeta estava na palavra, o poder da palavra estava nele. Y siempre el poder está en la palabra. E sempre o poder está na palavra. Pero aquí vemos entonces, Agora nós observamos aqui, vemos que dice, después de la muerte de Moisés, mi siervo. diz aqui que depois da morte do meu servo Moisés. ¿Por qué tuvo que ser después de la muerte de Moisés? Agora eu te pergunto, por que teve que ser depois da morte de Moisés? Moisés tenía la palabra Agora Moisés tinha a palavra. y él tenía la vindicación de la E palabra. ele também tinha a vindicação da Y palavra. Moisés vino a ser la palabra hecha carne para el pueblo. E na realidade Moisés veio a ser a palavra feita carne para o povo. Pero el propósito de Dios era Mas o propósito de Deus era, que Dios quería que esa palabra tuviera la influencia en el pueblo, Deus queria que a palavra tivesse a influência sobre o povo, para que la palabra sobre el pueblo para que a palavra que estava sobre o povo pudiera conquistar la tierra prometida. pudesse conquistar a terra da promessa. Ahora esto es algo muy tremendo, Agora eu creio. porque hay un lugar, una transición Agora há um momento, uma transição. del ministerio de Moisés Há um momento em que há uma transição no ministério de Moisés al ministerio de Josué. ao ministério de Josué. Hay una transición desde el profeta a la profecía. Há uma transição quando fala o profeta e quando a profecia é dada. El profeta O profeta y la profecía vienen a ser uno. e a profecia vêm a ser um. Mientras el profeta estaba en la tierra, Enquanto o profeta está aqui na terra, Dios solamente se movía por el profeta. Deus somente se move através do profeta. Pero ahora la palabra que el profeta había hablado Agora, a palavra que o profeta fala, tenía que buscar ahora la preeminencia en el cuerpo agora a palavra teria que buscar a primazia ou a preeminência no corpo, para que la palabra que el profeta habló para que a palavra que o profeta falou fuese manifestada fosse manifestada por medio de su pueblo. por meio do povo. Ahora hay un lugar en las escrituras que se llama Cades Barnea, Há um lugar na escritura chamado Cades Barnea, que es, el profeta dice, el juicio o el asiento de juicio de Dios. que é o trono de juízo de Deus.
es un lugar de transición. É um lugar de transição. Escuche bien. Agora escute isso. Israel es llevado a este lugar que se llama Cades Barnea. Israel é levado a este lugar chamado Cades Barnea, En un tiempo en que Dios está requiriendo una transición. em que Deus está mostrando a eles e requerendo que haverá uma transição. Dios le dice a su pueblo: Deus fala então a seu povo: yo he mostrado mi palabra, eu já tenho demonstrado a minha palavra. yo he trabajado por medio de Moisés Eu trabalhei através de Moisés y he mostrado que mi palabra tiene poder, e tenho mostrado também que a minha palavra tem poder. pero ahora ha llegado el tiempo Agora tem chegado o tempo en que vosotros que vocês todos, tienen que ir y coger esta palabra en fe agora vocês terão que tomar esta palavra em fé y ir a manifestar y a conquistar la tierra e prometida. ir manifestá-la e conquistar a terra da promessa. Esto fue algo muy tremendo. Isso foi algo muito tremendo. ¿Por qué fue tremendo? Por que foi que tremendo? ¿Me entienden bien? Vocês estão entendendo isso até aqui? Hasta que llegamos a Cades Barnea, Até que cheguemos a Cades Barnea, desde el tiempo en que Israel salió de Egipto desde o tempo em que Israel deixou o Egito, y por 40 años e por 40 anos estuvieron siendo preparados, estavam sendo preparados mirando a la acción de la palabra y al pilar de fuego. e observando a ação da palavra e a coluna de fogo. Ellos, su fe debería haber sido anclada en la presencia del Dios vivo. Com tudo aquilo, a fé deles deveria estar bem firmada, bem ancorada no Deus vivo. Entonces Dios dice: por todos estos años he estado con ustedes, E Deus diz a ele: por todos esses anos eu estive no meio de vocês. pero ahora hemos llegado a Cades Barnea. Agora chegamos diante de Cades Barnea. Y Moisés le dice a los discípulos, E Moisés então fala a seus discípulos: y le dice: quiero que de todas las tribus de Israel, quero que de todas as tribos de Israel, de 2 millones, de 2 milhões, que es un tipo, que é um tipo, Israel es un tipo de la iglesia. Israel é um tipo da igreja. Dios dijo: quiero que busquen a los mejores predicadores que tienen de todas las tribus. Agora eu quero que vocês, entre 2 milhões e de cada tribo, me escolham os melhores pregadores entre vocês. Ay, me imagino que todos aquellos hombres líderes, Então eu me imagino que todos aqueles homens que eram pregadores e líderes, esos hombres empezaron y el pueblo los llamó a ellos. e o povo chamou essas pessoas, Eran líderes del mensaje de la hora. eram realmente os líderes da mensagem. Eran los maestros del daquele mensaje dia. de la hora. Eram os mestres da mensagem daquele Y Dios dia. dijo: quiero que vayan a examinar la tierra prometida, E Deus disse que vocês devem examinar a terra da que promessa. vayan allá a mirar la tierra que les he dado a ustedes, E quero que vocês olhem a terra que tenho dado a vocês. y después quiero que vengan con el testimonio de aquella tierra al pueblo de Israel. E quero que vocês regressem de lá com um testemunho e mostrem ao povo de Israel. Dios quería que fueran a mirar la tierra Deus queria que eles fossem olhar a terra, para que volvieran a predicar la fe al pueblo de Israel, para que voltassem a pregar a fé ao povo de Israel. para que volvieran diciendo al pueblo de Israel: vamos Para a que coger la tierra voltassem que Dios nos ha dado. E dissessem ao povo de Israel que voltassem e fossem tomar a terra da promessa. Ay, me imagino que todos estos predicadores, Eu então fico pensando como eles ficaram aqueles esos predicadores grandes, se fueron todos allá, 12, 12 grandes pregadores los foram más até lá. grandes de todos, Os maiores de todos eles foram fueron a lá, mirar aquella tierra prometida. foram olhar a terra da promessa. Hermano, y empezaron a caminar. E começaram a entrar ali, caminhar. Y me imagino que Josué Eu me imagino que Josué y Caleb, e Caleb, ellos miraban eles olhavam y se gozaban. e ficavam Y alegres. mientras más miraban, más grande tenían la fe. E quanto olhavam para ali, mais fé lhes entrava. Ellos se acordaban, decían: Dios nos ha dado esta tierra E eles maravillosa. então se lembravam e diziam: realmente Deus nos tem dado esta terra maravilhosa. Y la fe empezaba a crecer delante de ellos. E a fé crescia em seus corações. Pero esa tierra tenía gigantes dentro de ella. Mas ali naquela terra havia gigantes.
Habían gigantes mucho más grandes que ellos. E havia homens gigantes muito maiores do que eles. Eran hombres grandes. Eram homens bem grandes. A lo mejor eran tan grandes como donde está el speaker ese. Era tão alto como está, por exemplo, aquele pé direito ou esse alto-falante. Eran hombres fuertes. Eram homens grandes e fortes. Eran hombres de guerra. Eram homens valorosos. Israel era un pueblo pequeño como nosotros. Agora, Israel, como você sabe, era um povo pequeno assim como somos nós. Pero Josué miraba a esos gigantes Mas Josué olhava para esses gigantes y se miraba a sí mismo e olhava a si mesmo y miraba su espada que tenía e olhava para a sua pequena espada y decía: esta espada e dizia: olha, esta espada está sedienta de matar a un está gigante. sedenta para matar todos os gigantes. Decía: no importa lo grande que sea aquel gigante. A mim não me importa o grande que seja esse gigante. Decía: yo quiero ver qué pasa cuando ese gigante cae al suelo. Eu quero saber o que vai acontecer quando ele cair ao solo. Ah, tenía fe dentro de él. Meu irmão, ele sim tinha fé dentro dele. Josué decía: esa es la tierra que nuestro Padre nos ha dado. Ele disse: não, isto é a terra que Deus, meu Pai, me tem dado. Y aquellos otros evangelistas que habían ahí E aqueles outros evangelistas que estavam por ali, decían: mira, hermano, olha, ele dizia um para o outro: yo prefiero quedarme con Moisés allá. eu prefiro ficar ali com Moisés. Estos gigantes están muy grandes para Esses nosotros. gigantes são muito grandes para mim. Yo no tengo la fuerza que debería tener. Eu não tenho a força que eu deveria ter. Y el corazón de ellos se puso con temor. E o coração deles se encheu de temor. Y cuando volvieron a Israel, E quando regressaram a Israel, la palabra dice a palavra diz que ellos no tenían fe que eles não tinham fé para creer la promesa de para Dios. crer na promessa que ouviram de Deus. Y empezaron a predicar al pueblo. E começaram a pregar ao povo. Empezaron a predicar al pueblo Começaram a pregar ao povo un mensaje intelectual. uma mensagem intelectual. Un mensaje que no tenía poder. Uma mensagem sem poder. Y Dios E Deus no los perdonó. não os perdoou por isso. Porque ellos pensaron que la batalla era entre ellos y aquellos gigantes. Eles estavam pensando que a batalha era entre eles e aqueles gigantes que eles viram ali. Pero la batalla era entre Dios. Mas a batalha era entre Deus. Dios Deus, quería que su palabra Deus queria que a sua palavra fuera manifestada. fosse manifestada. Pero fíjese dónde estaban ellos. Agora observe onde estava Esto essa es muy grande. Agora isso é bastante grande. Porque Preste ellos atenção. no estaban en la tierra prometida. Agora, eles não estavam ali na terra prometida. Ellos tampoco estaban en Egipto. Tampouco estavam ali no mundo. Entonces ellos ni estaban en la redención completa Agora observe, nem eles estavam na redenção completa y tampoco estaban atrás en Egipto. e tampouco estavam ali no Egito. ¿Usted sabe cómo se llama esa tierra? Você sabe como se chama essa terra? El profeta dice: esa es la tierra de nadie. Esta é a terra de ninguém, diz o profeta. Esta es la tierra de nadie. Esta é a terra de ninguém. No están en Egipto, Não estão nem no mundo, no están en la iglesia, não estão na igreja, no están en la iglesia denominacional. não estão na igreja denominacional. Ellos ya han salido de la tierra de la iglesia denominacional, Eles, na realidade, deixaram a igreja pero denominacional, todavía no han llegado a la tierra prometida. mas ainda estão a caminho da terra da promessa. Pero el problema es este, Agora, o problema é esse. que donde estaban ellos, Agora, onde estavam eles? las bendiciones de Dios estaban. A bendição também estava aí, a bênção. Ellos no tenían que trabajar por su comida. Eles não teriam que trabalhar para comer. Ellos, las casas en las cuales ellos vivían, ellos no la habían edificado. E as casas às quais eles viviam, eles não edificaram essas casas. Ellos no, cuando se enfermaban, podían ir y mirar a la serpiente o ir donde Moisés. Eles, quando tinham alguma enfermidade, iam até Moisés e olhavam para a serpente flamejante. Estaban bajo la presencia del primero y segundo jalón. Eles estavam sobre a ação ou a presença da primeira e a segunda puxada. Pero el propósito de Dios Mas o propósito de Deus no era não era que ellos se quedaran en esa tierra que eles ficassem ali naquela terra, de nadie. de ninguém. El propósito de Dios era de llevarlos a una tierra prometida. O propósito de Deus era então levá-los à terra da promessa. El propósito de Dios era que ellos poseyeran la tierra. O propósito de Deus é que eles tomassem posse da promessa. Pero para ellos poseer aquella tierra, Mas para que eles pudessem possuir aquela terra, ellos tenían que coger la espada eles tinham que tomar a espada y ir a luchar e ir lutar
por esa tierra por prometida. esta terra prometida. Ahora, Agora, la promesa le fue dada a Josué agora a promessa lhe foi dada a Josué. después de la muerte, Depois da morte, y Dios le dice a Josué e disse Deus a Josué. que él observe de mantenerse con la palabra. Agora, uma das coisas que você sabe, ele disse a Josué: mantém-se com a palavra, El poder está en la palabra. porque o poder está na palavra. Quiero que vayan conmigo a Efesios. Agora eu quero que vocês voltem comigo do livro de Josué a Efésios. Ahora la palabra dice, de acuerdo como nos has escogido en él desde antes de la fundación del mundo, que nosotros seamos santos y sin culpa delante de él en amor. A palavra diz aqui no verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. El versículo 5 dice, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos de Jesucristo, a sí mismo, de acuerdo a su propio placer. Agora, no verso 5, sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. El profeta de Dios dice que Dios hace nada a menos que lo haga de acuerdo al propósito que él ha establecido en él mismo desde antes de la fundación del mundo. Agora, preste atenção nisso. O mensageiro nos ensina que Deus não fará nada sem que esteja conforme ao seu próprio propósito que ele determinou antes da fundação do mundo. O sea que Dios tiene un propósito en el llamamiento de su pueblo. Então, Deus tem um propósito quando chama seu povo. Y el propósito de Dios E o propósito do Senhor tiene que ser manifestado. tem que manifestar-se. Y el propósito de Dios E o propósito de Deus no es que la iglesia venga y tenga un lugar donde sentarse. não é exatamente que venha e se assente como estamos assentados agora. Pero Dios ha tenido un propósito para cada uno de nosotros. Mas Deus separou um propósito para cada um de nós. Y ese propósito tenemos que manifestar. E esse propósito deve ser manifestado por nós. En versículo 9 dice, 9, No versículo 9, por exemplo, diz: dando a conocer a nosotros el misterio de su voluntad. dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade. O sea que Dios tiene una voluntad Assim que Deus tem uma vontade, y esa voluntad e esta vontade está en un misterio. e está escondido em um mistério. Ahora, Ahora. en capítulo 3, No capítulo 3 do livro de Efésios, versículo 4. no versículo 4, Vamos a leer versículo 1, 2 y 3 y 4. vamos ler o versículo 1, 2, 3 e 4. Por esta razón yo, Pablo, Por esta razão, eu, Paulo, el prisionero de Jesucristo. o prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, ¿Qué dice después? disse prisioneiro por vós. Ahora, fíjese bien lo que dice ahí. Pablo, un prisionero de Jesucristo, por vosotros. Ou seja, preste atenção, Paulo, o prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, mas por vocês. Se santificó por vosotros. Ou seja, se separou, se santificou por nós, Se separó por vosotros. se separou por vocês. Lo que él hizo en sí mismo, Porque o que ele havia feito em si mesmo, lo que el ministerio hace por sí mismo, lo hace por su pueblo. o que o ministério em si mesmo faz por si, é feito para o povo. Me santifico por mi pueblo. Me santifico, me separo para o povo, Oro por el pueblo. oro pelo povo, Me separo delante del Señor me separo diante Por de el Deus pueblo. pelo povo, para que el misterio de Dios para que o mistério de Deus sea revelado. seja Ahora revelado. mire lo que Pablo dice aquí. Agora, olha o que Paulo segue Esto está bien dizendo. tremendo. Isso é bastante tremendo. Pablo, primero que nada, él se hace un prisionero de Jesucristo. Em primeiro lugar, Paulo se faz um prisioneiro do Senhor. Esa fue una elección que él tuvo. Essa foi uma decisão que ele tomou. Él tuvo que coger esa decisión. Ele mesmo tomou esta decisão. El profeta de Dios O profeta do Senhor, en esta hora dice, nesta hora diz: yo escogí ser pobre. eu escolhi ser pobre, diz o profeta. El profeta de Dios tuvo la oportunidad de tener millones de dólares. E você sabe, William Branham tinha a oportunidade de ter milhões e milhões de Pero dólares. él escogió Mas ele escolheu el camino duro, o caminho difícil. no para sí mismo, pero por Não su pueblo. para si mesmo, mas para servir ao povo.
Porque Él se hizo prisionero de Jesús. Porque ele se fez prisioneiro também de Jesus Cristo. Ahora yo le voy a decir a usted, hermano, Agora eu vou dizer algo a você, meu irmão. que nosotros en el mensaje, Agora nós aqui na mensagem, yo le quiero preguntar a usted, eu quero perguntar a você. ¿dónde está usted hoy día en su vida espiritual Agora, onde está você em sua vida espiritual, meu irmão? comparado con lo que usted estaba hace 2 o 3 años atrás? Comparado quando você estava há uns 2 ou 3 anos atrás. ¿Usted ha crecido más en su vida espiritual? Você cresceu mais em sua vida espiritual? ¿Usted ama más a Dios hoy día que lo que amaba ayer? Você na realidade ama mais a Deus hoje do que amava ontem? ¿Usted tiene una vida más dedicada hoy día que la que tenía ayer? Você na realidade tem uma vida mais dedicada a Deus do que tinha ontem? Si usted no tiene una vida más dedicada al día que ayer, Se você não tem esta vida hoje mais dedicada do que a tinha ontem, es porque usted no está plantando la simiente que debería plantar. é porque você não está plantando a semente que deveria plantar. Ahora estamos viviendo en un lugar donde hay muchos campos en este lugar. Agora, nós estamos vivendo aqui onde vocês vivem, ao redor há muito campo. Ahora yo me imagino que aquí deben plantar trigo a lo mejor. Talvez aqui plantem, por exemplo, alguma semente como o trigo. Y si usted es un campesino, E se você é um camponês, y cada uno de nosotros somos campesinos porque na espirituales, realidade nós somos camponeses espirituais. ¿no es así? Não é assim? Ahora, si usted tiene una cosecha de trigo, Agora, se você tem uma colheita de trigo, usted tiene que plantar trigo. você tem que plantar trigo. Não é verdade? Não é verdade isso? Entonces yo digo que es imposible para Dios. Agora, diga, o que é impossível para Deus? Fíjese, usted puede decir, hermano McDonald, yo tengo mucha fe. Agora, você pode dizer a mim, olha, irmão McDonald, eu sim tenho bastante fé. Yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, Eu Dios me sim bendice. tenho fé em Deus, eu sim creio em Deus. Y Dios me bendice. E Deus me abençoa. Y usted dice, yo me he comprado una parcela de 100 hectáreas. Eu sim comprei um montão de hectares de terra. Y yo tengo tanta fe E eu tenho tanta fé que Dios me va a dar una cosecha de trigo, que Deus vai me dar uma tremenda colheita de trigo. pero yo no voy a plantar el trigo. Mas eu não vou plantar o trigo, eu Porque tenho yo tanta creo fé. que Dios, Él puede crear el Porque eu trigo. sim creio que Deus pode criar o trigo ali no campo. ¿Dios puede hacer eso? Deus pode fazer isso. Estoy haciendo una pregunta. É? Pode Deus Deus fazer pode isso? ou não pode fazer essas coisas? Ah, le voy a mostrar algo aquí. Agora, um momento, eu vou te mostrar algo aqui. Es imposible para Dios É impossível para Deus trabajar contrario a su palabra. trabalhar contrário à regra da sua palavra. Es imposible para Él. É impossível para Ele. Usted dice, Dios me va a dar una cosecha. Você diz, não, Deus vai me dar uma tremenda colheita. Usted nunca va a tener una cosecha de Você trigo. nunca vai ter nenhuma colheita de trigo. Dios dice, Deus disse, usted trabaje la tierra. Ele disse mais bem, você trabalha a terra. Usted aprenda la ley de Dios. Você aprenda as leis de Deus. Usted plante el trigo. Você plante o trigo. A Usted semente. limpie todo para que no haya maleza. Você simplesmente lavre toda a terra, limpe ela perfeitamente, para que não haja nenhuma destas coisas que vão contaminar a Usted plantação. pone el trigo dentro de la E tierra ali, quando estiver bem limpo, você põe a semente de trigo na terra. y yo bendeciré tu trabajo. E eu abençoarei o teu trabalho. Si usted quiere tener el rapto, Agora, se você quer ir no rapto, usted dice, yo voy a la iglesia, você diz, eu sim vou à igreja. yo voy con el hermano, Eu vou com aquele yo irmão. pago mis diezmos, Eu se pago os dízimos. yo le doy la mano al pastor. Eu se dou a mão ao pastor. Ah, yo voy a estar en el rapto. Eu sim vou estar no rapto. Si usted no planta la simiente de rapto, Se você não plantar a semente do rapto, usted no tendrá rapto. você não terá nenhum rapto. Y la simiente de rapto es simiente de fe. E a semente do rapto é a fé. Mire, hermanos, el primer jalón Agora, preste atenção. A primeira puxada fue una expresión de fe. foi uma expressão de fé. La segunda puxada A segunda puxada fue una expresión más fuerte de la fe de la primera puxada, pero más intensa la segunda. A segunda puxada foi a expressão da fé muito mais intensa do que a primeira fé que levou ao lugar a primeira puxada. ¿No es así? Não é assim? Y la tercera puxada E a terceira puxada fue más manifestación de fe, foi ainda a maior manifestação de fé,
que la primera y que la que segunda. a primeira e a segunda. Entonces, ¿cómo tenemos la manifestación de la tercera puchada? Então, como vamos ter a manifestação da terceira puxada? Sin una manifestación de fe. Sem a manifestação de fé. ¿Pero por qué? Mas por quê? Porque tenemos que plantar la simiente. Porque temos que plantar, em primeiro lugar, a semente. Tenemos que plantar la simiente de fe Temos que plantar a semente de fé en el corazón de cada uno de no nosotros. coração de cada de nós. Y después, por medio de la oración, E depois, através da oração, Dios traerá agua Deus então trará água. y por medio del Espíritu la luz E por meio da luz, o Espírito de Deus, para darle vida para dar vida a esa simiente que a hemos esta plantado en el corazón. semente que plantamos em nossos corações. ¿Entiende? Vocês entendem isso? Mire lo que dice Pablo aquí en el capítulo 3. Agora, observe o que ele diz no capítulo 3 de Efésios. Él dice, si ustedes han escuchado de la dispensación de gracia de Dios que me ha sido dada a mí para ustedes. Agora você observa, ele diz aqui que é um prisioneiro, e isso é feito por vós, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada a mim, Paulo. Y dice que como yo por revelación me fue dada a mí el misterio, como le he escrito antes. Como a mim, este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Para que cuando ustedes lean, tengan un entendimiento de mi conocimiento en el misterio de Cristo. Para que vocês possam, quando lerem, saber a minha compreensão, o meu conhecimento do mistério de Cristo. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo? O que Paulo está tratando de dizer? Pablo está diciendo al pueblo, Paulo está falando ao seu povo, está hablando al ministerio, está está hablando falando ao al ministério, pueblo escogido de Dios. está falando ao povo escolhido de Deus. Y les está diciendo a ellos, Eles está falando para assim, que ustedes, pueblo, para que vocês, ó povo, puedan entender cuál es mi conocimiento del misterio de Dios. possam entender qual é o meu conhecimento do mistério de Deus. Pablo dijo Paulo falou, que cuando él regresó de Arabia quando ele voltou da Arábia y fue a hablar con aquellos discípulos, e foi falar com aqueles discípulos, él dice que habló con ellos e ele falou com aquelas y pessoas que ellos no le dieron nada más de su entendimiento. que eles não entendiam muito mais do que ele estava falando a eles. Entonces Pablo podría decir aquí, Paulo então poderia dizer: hermanos, yo quiero que ustedes tengan un conocimiento de lo que yo conozco del misterio de Dios. eu quero que vocês saibam o que eu conheço a respeito de Deus. Y quiero que ustedes conozcan y entiendan por medio de lo que yo hablo. Eu quero que vocês o conheçam através do que eu estou falando. ¿Cuál es mi conocimiento Qual de é los siete o truenos? meu conhecimento, por exemplo, dos 7 trovões, De el mensaje de los últimos días. que é a mensagem dos últimos dias. Sin duda Pablo podría hablar del Logos que descendió de Dios. Certamente que Paulo poderia dizer que o Logos descendeu de Deus. Y que de aquel Logos que salió de Dios salió una luz y esa luz tenía poder para crear. E que aquilo que saiu de Deus, que era aquela luz, teria o poder para criar. Y podía decir, antes del principio era el verbo, que era el pensamiento que estaba en la mente de Dios. Então ele poderia afirmar que antes de tudo aquilo era o verbo, o pensamento de Deus, que era antes da Que el fundação. atributo que estaba en la mente de Dios desde antes de millones y millones de años. Que o atributo que estava na mente de Deus por milhões e milhões de anos. Cuando Dios ni siquiera era Dios, Quando nem sequer Deus naquele tempo era Deus. sino que era Elohim, Que era simplesmente Elohim. que era aquel que vive por sí mismo, Que é aquele que subsiste por si pero mesmo. que dentro de él habían atributos Mas que él quería dentro manifestar. dele havia atributos que ele queria manifestar. Y Pablo le escribió a los colosenses Então Paulo escreveu aos y Colossenses le dijo, e disse a eles: todas las cosas fueron creadas todas por as Dios coisas foram criadas por y Deus fueron creadas para Dios, e foram criadas para Ele, para que Dios manifestara el atributo que estaba dentro para de que él. Deus manifestasse este atributo de Criador que Desde estava antes de nele la fundación e del que mundo. estava antes da fundação do mundo Y nele. después ha mandado al verbo, E depois enviou o Verbo, que era
era el Hijo de Dios, que é o Filho de que Deus, estaba en el pensamiento de que Dios, estava no pensamento de que Deus, era la teofanía de Dios, que é a teofania de Deus, por la cual Él creó el mundo, pela qual Ele criou o por el mundo, cual Él creó el universo. pelo qual Ele criou todo o Y dice, universo. ese verbo fue hecho E carne. Ele disse: o verbo se fez Y carne. Él podía manifestar y hablar el misterio de Dios. E então Ele podia falar e manifestar o mistério Y de el Deus. pueblo miraba. E o povo então podia Y contemplar. aún más Pablo dijo, E ainda mais Paulo he disse: estado en lugares, eu tenho estado em lugares donde lo que he visto con mis ojos, onde eu pude contemplar com meus olhos. dice, no hay palabras que yo pueda expresar la Não gloria. tenho palavras para expressar a glória do que eu vi. Dice, no ha entrado al corazón del hombre Porque aquilo nem sequer entrou no coração do el homem. entendimiento para comprender la gloria que hay allá en ese lugar. Entendimento no homem para compreender a glória que eu vi neste lugar. Entonces Pablo podía hablar del misterio de Dios. Então Paulo sim tinha autoridade para falar do Y yo mistério creo de que Deus. hoy día hay muchos hermanos que podemos hablar del misterio de Dios. E então eu creio também que hoje, neste tempo, há muitos irmãos que podem falar do mistério de Deus. Y podemos hablar de las cosas de Dios. E podemos falar das coisas de Deus. Y hay hermanos que pueden hablar tanto del misterio de Dios Há pessoas entre nós, irmãos, que podem falar tanto do mistério de Deus que el pueblo ni siquiera le puede entender que as pessoas, o povo, nem sequer pode entendê-los. de las palabras que pueden decir. As palavras que eles pronunciam. Pero mire lo que dice Pablo en el versículo 9. Agora observe o que diz Paulo aqui no versículo 9. Hablando del misterio de Dios. Falando sobre o mistério de Deus. Y para hacer que todo hombre vea el compañerismo del misterio. E para que todos possam captar qual é o companheirismo do mistério. Entonces, hermanos, hay una transición Então há uma transição aqui entre el conocimiento intelectual del misterio de Dios entre o conhecimento intelectual do mistério de Deus y la manifestación, e a manifestação el conocimiento del misterio de Dios do conhecimento do mistério de Deus en la vida de cada uno de na nosotros. vida de cada um de nós. No es decir hablar del misterio, Não é falar do mistério, pero Pablo dice es ese misterio mas Paulo está falando do mistério que tiene que ser ahora manifestado en que la carne. tem que ser manifestado no corpo. El misterio de Dios O mistério de Deus es que la palabra é a palavra que estaba en la mente de Dios a palavra que antes estava na mente de tiene que Deus ser manifestada en el cuerpo. e que agora tem que ser manifestada no corpo. Entonces ya no es Então já não é el misterio um mistério oculto que está en la mente de Dios, que estava oculto na mente de Deus. pero ahora es el misterio de Dios Agora é o mistério de que tiene que Deus ser revelado, que está sendo que revelado, está siendo revelado por medio de la que palabra. está sendo revelado através da palavra. Ahora fíjese usted, Agora observe isso. ¿qué es lo que es un profeta? Agora, o que é um profeta? Un profeta es uno que ve la profecía de Dios. Agora, o profeta é aquele que vê a profecia de Deus. Él ve en la mente de Dios el atributo de Dios. Ele vê então na mente de Deus os seus atributos. Y ve ese atributo y la palabra dice que Dios no hará nada a menos que le revele sus secretos a los E siervos, los você profetas. sabe, a palavra diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. ¿Entiende? Isso é Ahora, bem? cuando el profeta coge la revelación Agora, quando o profeta toma a revelação de esa palabra, desta palavra, esa palabra es Dios. agora esta palavra, lembre-se, é En el Deus. principio era el verbo y el verbo No era con Dios. princípio era o verbo estava com Deus Y e el o verbo verbo era Deus. es Dios. Ahora el profeta habla esa palabra. Agora, o profeta fala essa Ahora palavra. esa palabra viene a ser la palabra falada. Agora, esta palavra torna-se a palavra falada. Ahora esa palabra falada se va por el aire. Então, esta palavra começa a ir pelo ar. Isaías cogió E cogió la palabra. Isaías tomou a palavra. Y él cogió el pensamiento que estaba en la mente de Dios. Em outras palavras, ele tomou o pensamento que estava na mente de Deus. Y él habló por la inspiración. E ele falou por inspiração. Y dijo, una virgen concebirá. Uma virgem conceberá. Hermano, eso fue tremendo. Isto foi grandioso. Y esa palabra que era Dios, E esta
palavra que era Deus. Se fue por el mundo por 200 años. Se foi pelo mundo por muitíssimos anos. Y los predicadores predicaban la palabra. E esses pregadores durante todo esse tempo estavam pregando essa palavra. Y ellos predicaban la palabra. E eles pregavam a palavra. Pero un día vino el Espíritu de Dios Dia então veio o Espírito do Senhor sobre esa palabra que había sido hablada. sobre essa palavra que foi falada. Y el ángel descendió E anjo desceu y dijo, una virgen e concebirá. disse: uma virgem conceberá. Y esa palabra E esta palavra entró al vientre de una mujer. entrou então no ventre daquela virgem. Y ella vino a ser preñada con la E palabra. ela veio ser engravidada daquela palavra. Era la palabra que estaba dentro de Era a ella. palavra que estava dentro dela. Y cuando ella dio a luz, E quando ela deu a luz a la palabra de ela Dios. deu a luz à palavra de Deus. A la palabra que había sido hablada por el profeta. A palavra que havia dia sido falada por profeta. Amén. Amém. La palabra tenía el poder, A palavra então tinha o poder. pero estaba esperando hasta que el tiempo viniera. Até que o tempo fosse adequado. Y cuando Dios hizo que el tiempo estuviera ahí, Então, quando Deus determinou o tempo para isto, y la palabra estaba ahí, e a palavra já estava aí, María estaba ahí, Maria estava aí, el ángel estaba ahí, o anjo estava ali, la profecía estaba ahí, a profecia estava el ali, Espíritu estaba ahí, o Espírito de y Deus la estava ali. acción del Espíritu E a ação então do Espírito vivificó la palabra. vivificou a palavra. Aleluya. Aleluia. Cuando Abraham, Quando Abraão, él recibió la palabra, ele recebeu a palavra, y el poder estaba en la e o palabra, poder estava na y palavra. él empezó a caminar de acuerdo a esa E ele palabra. começou a caminhar de acordo com a palavra. Abraham se hizo un prisionero de la palabra, Abraão então se tornou prisioneiro da y él palavra. creía la palabra. E ele cria na Él palavra. tenía 90 años de Ele edad, tinha 90 anos de idade. pero él caminaba por la inspiración de la Ele palabra. caminhava sob a inspiração da palavra. Él no miraba con estos ojos, Ele não olhava com esses olhos. pero él miraba con los ojos que estaban en su alma. Ele estava olhando através dos olhos que estavam em sua alma. Él había sido un prisionero del mensaje de la Ele hora. havia sido prisioneiro da mensagem Él daquele quería que dia. ese mensaje fuera manifestado. Ele cria e queria que esse mensagem fosse, a mensagem fosse Y él se manifestada. mantenía con ese mensaje. E ele se manteve com a mensagem. Hay hermanos, un hombre de 90 Oh, años, irmão, homem de 90 anos. un hombre de 100 años, Homem de 100 anos. un hombre que era un viejo, Homem que era velho. que todo el mundo decía que estaba loco, E todas as pessoas diziam: tu estás louco. pero él era un prisionero de la Mas ele palabra era de Dios. prisioneiro da palavra de Deus. Él sabía que el poder estaba en la Ele palabra. sabia que o poder estava na Él palavra. creía toda palabra que venía de la boca de Ele Dios. cria em cada palavra que saía da boca de Y Deus. mientras más viejo se ponía, E quanto mais velho ele ficava, él más creía la ele palabra mais de Dios. cria na palavra de Deus. Aleluya. Aleluia. Él no creía en los doctores. Ele não cria nos doutores. Él no creía en la medicina. Ele não cria na Todos medicina. decían que era imposible para Todos él. diziam que era impossível Pero para él ele. sabía que la promesa estaba en la Sabia que a palabra. promessa estava na palavra. Él había creído el mensaje del Ele havia ángel. crido na mensagem do anjo. Él sabía que el ángel Ele sabia que o anjo no era un hombre, não era homem, pero era Dios era Deus mesmo, manifestado en un hombre. manifestado em homem. Él sabía que esa palabra Ele sabia que essa era palavra Dios era manifestado en Deus palabra. manifestado em palavras. Y él creía la palabra. Y él creía la palabra. Él vivía por la palabra. Él vivía por la Él palabra. comía la palabra. Él comía la palabra. Él vivía la palabra. Él vivía la palabra. Él respiraba la palabra. Él respiraba la palabra. Él sabía que la palabra Él andaba la tenía palabra. poder. Él era todos un os dias, prisionero de la ele era palabra. prisioneiro da palavra. El poder estaba en la palabra. O poder estava na palavra. Un día vino Satanás Dia então veio Satanás y le dijo a e Abraham, disse a Abraão: tú estás viejo. tu estás muito Y velho. él dijo, te traigo la muerte. E ele disse: eu vou te trazer a morte. Pero Abraham creía la palabra. Abraão cria na palavra. Y él habló a Satanás y le Ele dijo, disse a Satanás: tú no tienes poder sobre tu não mí, tens poder sobre mim, porque yo soy prisionero de la porque eu sou palabra, prisioneiro da palavra, porque yo vivo la palabra, porque eu vivo a palavra, porque yo creo la palabra, eu creio na palavra, porque yo respiro la palabra, eu respiro a palavra, porque yo como la porque eu palabra. como a Y palavra. mientras yo como la palabra, Enquanto eu comer la a palavra, está en mí. a palavra está Y em la mim. palabra tiene que ser E a palavra manifestada. tem que ser Jesucristo manifestada. dijo, Jesus Cristo el mundo disse: no me verá o más,
mundo não me verá pero mais, vosotros me mas veréis, vós vereis. porque yo estaré con vosotros. Eu estou com Y yo estaré en vosotros nosotros todos os dias, hasta el em fin vós, del mundo. até a consumação Porque la dos séculos. palabra Porque a se ha palavra hecho carne. se fez carne. Es la palabra Esta palavra que Dios ha mandado los é que últimos Deus días. enviou nos últimos Y dias. esa palabra tiene poder. E essa palavra tem A poder. palavra tiene A palavra tem La poder. palabra tiene A palavra tem poder. La poder. palabra nos llevará en el rapto. A palavra nos levará no rapto. La palabra tiene el poder. É a palavra que tem Y Dios poder. todavía está vindicando esa palabra. E a palavra está sendo vindicada. Solamente Dios está diciendo, Somente Deus está si puedo dizendo. coger a un hombre, Se posso tomar a um si homem, puedo coger a una mujer, se posso tomar uma si mulher, puedo coger a un muchacho, se posso tomar um rapaz, si puedo coger a una muchacha posso tomar uma que moça esté dispuesta a que morir esteja disposta a morrer, y comer la palabra comer a y palavra, respirar la palabra respirar a y palavra, vivir la palabra e viver a y palavra, caminar la palabra. e caminhar na palavra. Entonces yo haré de aquel hombre, Então eu farei deste homem, y haré de aquella mujer, farei daquela mulher, daré un armamento invencible. darei será uma pessoa invencível. El Señor Jesucristo dijo, O Senhor Jesus si disse, tan solo podemos creer, se tão somente si tan possamos solo crer, podemos comer la palabra, tão somente possamos si comer a tan solo palavra, podemos vivir la palabra, tão somente possamos viver a ni palavra. siquiera el cáncer se parará Nem delante de sequer nosotros. o câncer pode parar-se diante de nós. Porque vemos que el enemigo ha entrado a la iglesia Então vemos que o inimigo tem entrado na y igreja. la iglesia no tiene E poder. a igreja não tem nenhum Y la poder. iglesia no tiene E a poder. igreja não tem Y poder. los ministros no tienen E os poder. ministros tampouco Es têm porque no poder. estamos comiendo la É porque não palabra. estamos comendo a Es palavra. porque no estamos viviendo la É porque não palabra. estamos vivendo a Es palavra. porque no estamos respirando la Porque palabra. não estamos respirando a Porque palavra. el poder está en la palabra. Porque o poder está na palavra. Es tiempo que la novia de Jesucristo É tempo que a noiva do Senhor empiece a caminar por el Espíritu. comece a caminhar pelo Espírito. Empiece a comer la palabra. Comece a comer a palavra. Hasta que esa palabra venga a Até que ser esta hecha carne. palavra se torne carne. Si eso quiere decir separarse del mundo. Se isso quer dizer separar-se do Si mundo. eso quiere decir separarse de la incredulidad. Isso quer dizer separar-se de toda a incredulidade. Incluso la incredulidad que está en este mensaje. Inclusive há muita incredulidade na mensagem. Porque el diablo ha venido a este mensaje. Porque o diabo veio até esta mensagem. Este mensaje que es santo. Que esta mensagem que é santa. Este mensaje que es maravilloso. Esta mensagem que é maravilhosa. Este mensaje que es la revelación de Jesucristo. É a revelação plena de Jesus El Cristo. diablo ha mandado a sus discípulos. O diabo tem enviado os seus discípulos. Ha mandado a sus predicadores. Tem mandado os seus pregadores. Y ellos son impersonificadores de la Eles são palabra. personificadores da palavra. Pero no pueden vivir la Mas palabra. eles não podem viver a Porque palavra. no hay en ellos la vida de la Não há palabra. neles a vida da Pero palavra. cuando un hombre nace del Espíritu Quando Santo, um homem nasce do cuando un hombre Espírito ha Santo, nacido por la sangre quando de um homem Jesús, foi limpado cuando un pelo hombre ha sangue de Jesus conocido al Cristo, pilar de fuego quando um homem conheceu a coluna de y es fogo guiado por el Espíritu e é Santo, guiado pelo Espírito de Deus, entonces la palabra desde el então a principio, palavra desde o el princípio, mismo o Jesucristo mesmo Jesus será Cristo manifestado, será en manifestado aquel hombre, naquele homem, en aquella mujer, naquela en mulher, aquella iglesia, naquela igreja, porque porque Él quiere ser manifestado. Ele quer ser Él quiere ser manifestado. manifestado. Ele quer ser Él quiere manifestado. curar a los Ele enfermos. quer curar os Él enfermos. quiere hablar la Ele palabra. quer falar a palavra. Dice, sepárate, pueblo E mío. disse, vamos, povo meu, separa-te. Sepárate del mundo. Separa-te do mundo. Sepárate del mundo. Separa-te do Porque mundo. vuestra luz ha descendido. Porque vossa luz Y descendeu. esa luz quiere brillar en el E essa corazón. luz quer brilhar em cada En coração. cada corazón. Em cada coração. Él quiere que cada uno de nosotros seamos prisioneros de Ele Jesucristo. quer que cada sejamos prisioneiros de Jesus Cristo. Eso es así, hermano. Isso é assim, meu Y irmão. nosotros somos la mera manifestación de Dios. E nós somos a plena manifestação de En el Deus. principio Jesús dijo No princípio, Jesus que falou Él era el primogénito de la nueva creación de que Dios. Ele é o primogênito da nova criação de Deus. Una creación nueva. Uma nova criação. Una creación no por el deseo del hombre, Não pelo desejo do homem, é pero a la criação. creación que viene desde arriba. Mas é a criação que vem do alto. Una creación como fue en el principio.
A criação como foi no princípio. Una creación por medio de la palabra Uma falada. criação que foi por meio da palavra falada. Jehová, Jeová, el rey del universo. o rei do El universo. rey que tenía todos los atributos en sí mismo. Aquele que tinha em si mesmo todos os Aquel atributos. Dios que llena todo el espacio con su Aquele que presencia. pode encher todo o espaço com Él sua descendió en la presença. forma de Jesucristo, Ele então descendeu na forma de Jesus haciendo una Cristo, nueva creación. fazendo a nova criação. Esa creación. Esta criação. Él dijo, el mundo no me verá más. Ele disse, o mundo não me verá mais. El mundo no verá nunca más esta creación. O mundo nunca mais verá esta criação. Pero dice, yo Mas regresaré disse, eu regressarei. y haré en vosotros E estarei em vós. esta Esta nueva creación. nova criação. Para que vosotros Para que vós no solamente dijeran que conocen el misterio de Dios, não somente possam falar que conhecem do mistério de pero el Deus, profeta de Dios dice, mas o profeta do Senhor nos cuando el ensina. mensaje y el Quando a mensajero mensagem e o mensageiro vienen a ser uno, vêm a ser um, eso es la deidad. isto é a El deidade. profeta dice O profeta do Senhor diz, que cuando la novia quando a noiva, y él empieza a decir, yo y el Padre somos uno, quando ela começar a dizer, eu e o Pai somos um, y si no creen la palabra que os e digo, se não podem crer na palavra, miren el trabajo, miren las obras que yo hago. agora observem, disse Deus, as obras que eu faço. Si no creen mis palabras, Se não podem crer nas minhas palavras, entonces miren las obras que yo hago. então pelo menos creiam nas obras que eu faço. Porque las obras que yo hago Porque as obras que eu faço testifican de quién yo soy. testificam quem eu sou. Aleluia! Yo no quiero venir a hablar de Jesucristo. Eu não quero falar de Jesus Cristo. Yo quiero traer Eu quero trazer a Jesus Cristo. a Jesucristo. Y si Jesucristo está conmigo, E se Jesus Cristo está comigo, y si yo soy un hijo de Dios, e se eu sou um filho de Deus, y si lo que yo hablo es verdad, e se o que eu estou fazendo é a verdade, entonces Dios está obligado. então Deus estará obrigado. Si Él está aquí, Se Ele está aqui, si Él me ha mandado a este se lugar Ele me mandou a esse a lugar, predicar esta a palabra, pregar esta palavra, si este mensaje que yo digo es verdad, se esta mensagem que eu estou pregando é a verdade, Dios está obligado Deus estará obrigado a venir aquí. de estar aqui. Y Él está aquí ahora E Ele mismo. está agora mesmo Y si Él está aquí ahora mismo, aqui. E se Ele está agora mesmo aqui, y Él no puede hacer el mismo trabajo que hizo e se Ele não pode fazer a mesma coisa que Ele já fez, hace 2000 años atrás, como há 12.000 anos atrás, hace 40 años atrás, como há 40 anos atrás, si Él no lo puede hacer hoy se não día, pode fazer hoje o mesmo, entonces yo soy un profeta então falso eu sou um falso profeta y no soy un hijo de e Dios. não sou um filho de Deus. Pero si Él está aquí Mas se Ele está aqui, y Él hace el mismo trabajo, o Senhor disse a mim, no te vayas ni para este lado ni para este lado, não vá nem à direita nem à esquerda, pero mantente con este mensaje. te mantém com a mensagem, Porque toda promesa que está en este porque mensaje toda a promessa que está na mensagem será para ti. será para ti. El pilar de fuego A coluna de fogo está aqui. está aqui para vindicar su palabra, para vivificar a sua palavra, esa palabra essa palavra que es Él, que é Ele mesmo, en forma de palabra. na forma da palavra. Está buscando un corazón Está colocando ou buscando um coração que pueda decir, Señor, que possa dizer, Senhor, yo eu necesito más de ti. necessito mais de ti. Yo lo voy a decir como estamos hoy. Agora, eu vou te dizer como estamos hoje. En el tiempo de Jesús No tempo de Jesus, hubo un hombre muy rico um homem bastante rico y joven. e jovem. Él miró las obras de Jesús Ele observou as obras do Senhor y fue donde Él y le dijo, e foi até onde o Senhor lhe disse, ¿qué debo hacer yo que devo ser eu para poder tener la vida para ter a vida que está dentro de ti? que está dentro de ti? Él miró aquella vida, Ele olhou e contemplou aquela vida vio el poder de Dios sobre e este viu hombre o poder que estava sobre aquele homem y dijo, yo quiero tener esa vida. e disse, eu quero ter esta vida. Esa es la vida eterna. Esta era a vida eterna. Yo quiero esa vida Eu quero esta vida. en mi vida. Eu quero em minha vida esta vida. Le dijo, Señor, ¿qué debo hacer, maestro? Então diga-me, mestre, o que eu devo fazer? Jesús le dijo, Jesus disse a ele, obedece los mandamientos obedece os mandamentos y tendrás esta vida. e terás esta vida.
Aquel hombre dijo, Señor, Aquele homem então respondeu: yo he Senhor, ido a toda iglesia que hay. eu he ido a todas as igrejas que Yo he estão estado aqui. mejor entre los mejores pastores. Eu tenho estado entre os melhores ministros. Yo he pagado todos mis diezmos. Eu paguei todos os meus dízimos. Cuando las puertas se abren, yo estoy allí. Quando as portas se abrem, eu já estou aí. Yo he hecho todo lo que me han dicho que haga. Eu fiz tudo aquilo que me disseram para fazer. Pero esa vida que tú tienes, Mas esta vida que tu tens, esa vida que está dentro de ti, esta vida que está dentro de ti, no la tengo todavía. eu não a tenho ainda. Dice, yo he seguido el mensaje. Senhor, eu tenho seguido a mensagem. Yo he seguido este mensaje. Eu tenho seguido esta mensagem. Yo he leído lo que el mensajero dice. Eu leio o que o mensageiro diz. Pero esa vida Mas esta vida que está dentro de ti, que está dentro de ti, es lo que yo deseo. isso é o que eu desejo. Eso es lo que necesito en mi Isso é o vida. que eu necessito. Él pudo haber dicho, yo he predicado la palabra. Ele poderia ter dito: eu já preguei a palavra muitas vezes. Yo he predicado la palabra. Eu já preguei a palavra. Pero ese poder, Mas aquele poder, esa autoridad, a autoridade, ese Dios que está dentro de ti, esse Deus que está dentro de ti, esa vida, esta vida, es lo que yo deseo. isso é o que eu quero. ¿Qué debo hacer para tener esa vida? Então, o que eu devo fazer para ¿Qué ter es lo esta que debo vida? hacer? O que eu devo fazer para Es ter esta esta vida que yo deseo, Esta vida que eu esta devo... vida eterna. É a vida eterna que eu quero. Él dijo, ven, Então disse Deus: vem, deja todo lo del mundo. deixa tudo do mundo. Tienes que venir vacío. Tens que vir completamente vazio. No hay nada de lo que tú tienes que yo necesito, dijo Jesús. Não há nada do que tu tens de que eu necessite. Ven, sígueme a mí. Vem e segue a mim. Yo te llevaré a aquel lugar. Eu te levarei àquele lugar. Yo soy el guía. Eu sou o guia. Yo soy el guía. Eu sou o guia. Yo soy el guía. Eu sou o Y guia. yo te llevaré Eu te levarei a aquel aposento alto àquele aposento alto, donde yo mandaré mi vida. onde eu mandarei a minha Y vida. tú tendrás mi vida dentro de ti. Terás a minha vida dentro de Y ti. de tu estómago vendrán ríos de agua viva. Do teu interior jorrarão águas de água viva. Yo te llevaré a aquel lugar. Eu te levarei àquele lugar. ¿Cuántos de ustedes han seguido el mensaje? Quantos de vocês têm seguido Hemos a predicado el mensagem? mensaje. Nós temos pregado a Hemos mensagem. peleado con los hermanos. Temos brigado com os irmãos. Pero todavía no tenemos esa vida delante de Mas ainda nosotros. não temos esta vida em Pero nós. es esa vida la que Mas deseamos. é esta vida que devemos Es esa vida la que desejar. É esta queremos. vida que queremos. Es esa paz la que queremos. É a paz que Es queremos. ese amor el que É o queremos. amor que queremos. Es esa virtud la que É a queremos. virtude que Es queremos. ese conocimiento el que É o queremos. conhecimento que Es queremos. la vida que queremos É en a nuestra vida alma. que queremos. Esa vida solamente la puede dar Jesucristo. Esta vida somente te pode dar Jesus Pero Cristo. para eso tenemos que caminar el mensaje. Mas para isso temos que caminhar na mensagem. Tenemos que alimentarnos el Temos mensaje. que nos alimentar da Tenemos que mensagem. vivir el mensaje. Temos que viver a Tenemos mensagem. que beber el mensaje. Temos que beber a Tenemos que mensagem. mirar el mensaje. Temos que contemplar a Tenemos que mensagem. escuchar el mensaje. Temos que escutar a Tenemos que mensagem. tocar el mensaje. Temos que tocar na Tiene mensagem. que venir a ser una realidad en nuestra Temos alma. que tenha que ser algo, uma realidade Hermano, em no nossas es almas. que si yo tengo poder, Não é que eu tenha poder. no es si yo tengo poder, pero Não é se eu tenho poder. usted necesita conocerlo a Você Él. necessita conhecer a Ele. Necesita conocerlo Necessita en el conhecê-lo. poder de la O resurrección. poder da ressurreição. Usted necesita conocerlo Você necessita en conhecê-lo. todo su poder. Em todo o seu poder. Porque el Evangelio ha venido a nosotros, Porque o Evangelho veio a nós. no con palabra de hombre. Não com palavras de homem. Porque cuando viene en palabra de hombre, Quando vem em palavras de en homem, esa palabra no hay vida. nessa palavra não há nenhuma Pero vida. cuando usted conoce a Jesucristo, Mas quando você conhece a en el Jesus poder Cristo, de la no resurrección, poder da sua ressurreição, entonces su alma será então entrada. sua alma, Y usted sabrá que es un hijo você saberá que é um filho. y que es una fila de Dios. E que você é um filho ou um filho Y de cuando Deus. usted ora, su Padre estará escuchando. Quando você orar, o seu pai estará escutando. Y cuando usted habla, E quando você fala, los demonios se irán. os demônios então saem. ¿Usted sabe lo que es el diablo? Você sabe o que é o diabo? El diablo es un tormentador. O diabo é um atormentador. El diablo viene a atormentar al pueblo O diabo veio para atormentar o povo con enfermedad, com enfermidades, con cáncer, com câncer, con depresión, com depressões, con odio, com ódio, con todo espíritu maligno. com todos os espíritos Y el malignos. pueblo está E o povo está prisionero aprisionado de nisso. espíritus de odio, Espíritos de ódio, espíritus de enfermedades. espíritos de enfermidade. Y venimos a la iglesia E vemos a igreja acarreando todos estos espíritus. trazendo todos esses espíritos.
¿Y usted sabe lo que Dios nos ha hecho? E você sabe o que Deus tem feito? Usted sabe, Você sabe? el diablo es un tormentador. O diabo é um atormentador. Yo quiero ser un tormentador del diablo. Então eu vou ser um atormentador do diabo. Porque Dios nos ha dado poder Porque Deus nos tem dado o poder sobre todo sobre todas as lo que el coisas. enemigo tiene. E tudo que o inimigo tem, nos foi dado um poder. Y ese poder E esse poder está está en el bautismo del no Espíritu Santo. batismo do Espírito Santo. Y este mensaje E nesta mensagem nos lleva nos leva derecho diretamente hasta el bautismo del Espíritu Santo. até o batismo do Espírito Santo. El profeta de Dios dijo, O profeta do Senhor diz: no he venido a hacer una nueva denominación, eu não vim aqui criar uma nova denominação. pero he venido a restablecer Eu vim a restabelecer una comunión uma comunhão entre Dios entre Deus y su pueblo. e seu povo. Y en eso el mensaje de Dios E nisto a mensagem de Deus está siendo está manifestada. sendo manifestada. A restaurar A restaurar una comunión uma comunhão entre el pueblo entre o povo y el Espíritu e Santo. o Espírito Santo. Ahora, hermanos, Agora, meu irmão, voy a cerrar con esto. vou finalizar com isso. Pablo dijo Paulo disse que el misterio de Dios que o mistério de Deus fue manifestado en su vida. foi manifestado em sua vida. Él lo dijo, yo tengo un conocimiento intelectual de este misterio. Ele não falava que tinha um conhecimento mental, Pero desse dijo, mistério. yo soy Ele la disse: manifestación eu sou a manifestação de este misterio deste mistério, hecho carne. feito carne. Yo soy el misterio de Dios Eu sou o mistério de Deus revelado. revelado. La novia de Jesucristo A noiva de Jesus Cristo es el misterio de é o Dios, mistério de Deus, el atributo de Dios o atributo de Deus que tiene que ser manifestado que tem que se manifestar en los últimos días. nos últimos dias. ¿Usted cree eso con todo su Você corazón? crê isso de todo o seu coração? Dios te bendiga. Deus te abençoe. Esta tarde Agora, nesta tarde, yo quiero que ustedes vayan a su hogar, eu quero que vocês regressem aos seus lares estén en oración, e estejam todos em oração. porque Porque esta es la mitad del ministerio esta é a metade do ministério. y ustedes son la otra mitad. E vocês são a outra metade. Y esta tarde Então, nesta tarde, vamos a predicar vamos pregar por unos 20, 30 minutos por talvez 15, 20, 30 minutos sobre la adopción. sobre a adoção. ¿Cuántos de ustedes aquí en esta noche Quantos aqui nesta manhã tienen dolencia? têm doenças, enfermidades? Quantos estão aqui enfermos? Quantos estão enfermos aqui? Levante sua mão. Somente 5, 6, 7 pessoas estão enfermas? Somente isso? Vamos a pedir a Dios que nos visite esta tarde. Vamos pedir ao Senhor Jesus que venha nesta tarde nos visitar. Si usted cree, Se você pode crer, y yo creo, e eu creio, yo creo, si usted crê, si usted cree, Dios Dios esta tarde, Deus nesta tarde, desde el día mismo de esta mañana, desde agora mesmo nesta manhã, Dios nos va a dar la victoria. Deus vai nos dar vitória. Si usted cree, Se você crê, la palabra dice, si nosotros creemos, se a palavra diz, se nós cremos, si tenemos la simiente, la fe del porte de una simiente de mostaza, se temos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, le dirás a esta montaña que se mueva. então tu podes dizer a uma montanha para ela se mover. Ahora, esto tiene que ser manifestado. Agora, isso tem que manifestar-se. Podemos hablarlo, Podemos falar, pero tiene que ser mas manifestado. tem que manifestar-se. Tendrá que haber alguien Terá que haver que alguém manifieste la palabra de que Dios. manifeste a palavra de Deus. Y si usted está enfermo, E se você está enfermo, y usted es una creyente, e você é um crente da palavra, y usted vive por la palabra e de você Dios, vive pela palavra, y usted come la palabra e de você Dios, come a palavra, Dios le ha dado poder. Deus tem dado a você poder, Y Dios quiere manifestar ese poder e Deus quer mostrar e demonstrar esse poder aquí en esta tarde, aqui nesta tarde, porque Él es el mismo ayer y por porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Él dijo, pida lo que quiera, Ele disse, peça o que você quiser, para que yo lo haré, e eu o farei, para que vuestro gozo para sea que completo. vosso gozo seja completo. Imagínense lo que Dios quiere. Agora, imagine o que Deus está querendo. Quiere hacer que el gozo de cada uno de ustedes Ele quer que a alegria, o gozo de cada um de vocês
sea manifiesto. seja manifestado. Que usted le ame a Él con todo su Que corazón. você o ame de todo o seu coração. Que usted diga, yo creo en el Dios vivo. Que você possa dizer, eu sim creio nesse Deus vivo. El Dios que ha revelado su misterio en mi corazón. O Deus que revelou seu mistério no meu coração. Un Dios todopoderoso. Um Deus de todo poder. El mismo ayer y por los O siglos. mesmo que é ontem, hoje e eternamente e que não muda. Vamos a orar. Vamos orar, meu irmão. Padre Celestial, Pai Celestial, te damos gracias por tu presencia en este lugar. estamos agradecidos por Tua presença nesta manhã. Yo sé que tú estás aquí en este mismo momento. Eu sei, Senhor, que Tu estás aqui agora mesmo. Mi espíritu siente tu presencia. Meu espírito pode sentir a Tua presença. Padre, te pido que tu pueblo, Pai, eu peço que o Teu povo, aquellos que han sido comprados con tu propia aqueles sangre, que foram comprados pelo Teu próprio sangue, ellos están aquí en esta tarde. eles estão aqui também agora. Y ellos, muchos de ellos han sentido tu presencia. E muitos deles sentiram a Tua presença. Padre, esta tarde, Señor, Agora, nesta noite, Senhor, estamos con anticipación. estamos nos antecipando Creemos que tú estarás aquí. que cremos que estarás também Pero conosco mientras aqui. vamos ahora, E então, agora, enquanto regressamos, permite que esta palabra permita que a palavra se mantenga en nuestro corazón. se mantenha em nossos corações Que tu espíritu e que o Teu Espírito mande el agua bendita de Dios mande a água de Deus para que riegue esta simiente, para de que fe, essa semente de fé possa ser regada, para que veamos a ti, para que possamos ver a Ti, el gran Jesucristo, o grande Senhor Jesus Cristo, en su majestad, em Sua majestade, porque tú eres maravilloso, Señor. porque Tu és maravilhoso, Senhor. Nosotros te amamos en esta hora. Nós Te amamos, Senhor. Nos gozamos de tu palabra, Señor. Nós nos alegramos na Tua Te palavra. damos gracias, Señor, Te damos graças, por este Senhor, gran mensaje que has por esta mandado. grande mensagem que enviaste Y nos ha dado ojos para ver e nos deste olhos para ver y oídos para escuchar. e ouvidos para escutar. Gracias, Padre mío. Obrigado, Senhor. Bendito eres. Bendito és Tu, Santo Senhor. eres, Senhor. Santo és Tu, Senhor. Nuestra alma te alaba. Oh, nossa alma te glorifica, Gloria a Senhor. Dios, Señor. Glórias ao Senhor. Alabado sea tu nombre, Bendito Padre. seja o Teu nome. Aleluya. Vamos a levantar nuestras Aleluia. manos. Levantemos nossas manos e adoremos o Senhor. Aleluya, Padre Santo. Aleluia. Glórias ao Aleluya, Senhor. Señor Jesucristo. Alabado. Bendito é o Senhor Jesus Gracias, Cristo. Padre mío. Glórias a Ti, Senhor. Aleluya. Aleluia. Dios te bendiga, hermano. Deus os abençoe, meus Aleluia. irmãos. Aleluia. Vamos cantarmos aí no 399, estaremos despedindo os irmãos nesta manhã. 399.
pelos nossos olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai da luz e dos Espíritos, Senhor, nós te damos graças neste dia, nesta manhã, por haver o Senhor ouvido as orações feitas por este trabalho nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, por esses ministros que o Senhor tem enviado até nós, especialmente esses dois varões de uma terra distante e que tão dolorosamente o Senhor nos trouxe para trazer, Senhor, uma palavra que estamos desejosos de ouvir. Como diz, Senhor, que a palavra tem que levar a igreja ao céu ou trazer o Senhor aqui na terra. Oh Senhor, pela tua palavra, nós sentimos que o Senhor desceu do céu pelo teu Espírito e nos vivificou, e nos redagou, e nos corrigiu, e nos exortou, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos quer levar para junto de ti. Abençoa, Senhor, esta congregação com todos que aqui reuniu nesta manhã e reúne cada dia. Abençoa todos os ministros, todos os pregadores da tua palavra, que ele não vive mais ele, mas Cristo possa viver em cada um deles, manifestando quem é o Senhor, o poder de Deus que transforma, o poder de Deus em cada uma de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo pastor Nelson, Pai. Muito obrigado pelo seu ânimo, e o ânimo que o Senhor tem dado a ele, de reunir um povo em teu nome. Ah, Senhor, dá a ele vida e saúde. Abençoa juntamente com sua esposa, e assim abençoa os seus companheiros de trabalho. Que essa igreja seja verdadeiramente uma igreja que manifesta o sinal. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos.